A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário. Essa é a primeira aula sobre escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Quando se fala em escatologia, existe uma bagunça muito grande na cabeça das pessoas. Muita gente faz confusão acerca desse assunto. Por quê? Porque alguns erros de interpretação bíblica criaram 4 escolas de interpretação escatológica. E 3 dessas escolas, elas acreditam na Bíblia, mas de uma maneira errada. Por quê? Porque elas defendem, primeiro, teorias, teses, e algumas dessas crenças, elas ferem o princípio da hermenêutica. São baseadas em exegese, exposição de pensamentos, e não em exegese, extração de conteúdo. Quais são essas escolas? Primeiro, anote aí, amilenismo. O amilenismo, ele fala acerca da segunda vinda, ele diz o quê? Ele diz que a segunda vinda e o arrebatamento da igreja é um evento só. Então não existe distinção entre arrebatamento e segunda vinda. O amilenismo, ele fala que a ressurreição vai ser dos crentes salvos, dos que têm o nome no livro da vida, e daqueles que não têm. Isso vai acontecer junto. Então isso também está errado. O amilenismo diz que o julgamento vai ser de todas as pessoas em geral. O amilenismo fala que a tribulação ela é experimentada hoje pelos homens, então não vai existir o período chamado Grande Tribulação. O amilenismo prega que a tribulação ela é vivenciada hoje. Também fala que não vai existir nenhum milênio literal na Terra, após a segunda vinda de Cristo, e fala que a igreja é o novo Israel de Deus, ou seja, que a igreja tomou o lugar de Israel. E o amilenismo diz que o anticristo não é uma pessoa, não é um ser, um indivíduo. Diz que o anticristo é um sistema. O amilenismo ele é defendido pelos calvinistas e pelos luteranos. Outra escola de interpretação do Apocalipse é o pós-milenismo. Não existe muita diferença do amilenismo para o pós-milenismo. Só que a diferença está aqui, ó. Porque o amilenismo fala que a segunda vinda e arrebatamento é uma coisa só. E o pós-milenismo fala que não existe distinção entre arrebatamento e segunda vinda. E Cristo vai retornar depois do milênio. Ou seja, Cristo vai vir na segunda vinda e vai retornar depois do milênio. O pós-milenismo fala também que a ressurreição vai acontecer de uma maneira geral na segunda vinda de Cristo, que o julgamento vai ser de todas as pessoas juntos. Diz que a tribulação é experimentada nessa era presente. Diz que o milênio é a era presente, que a era presente vai se transformar no milênio através da pregação do Evangelho. Então é mais um erro de interpretação também. Diz que Israel, que a igreja é o novo Israel de Deus, que não existe distinção entre a igreja e Israel, e que o anticristo é todo aquele que retarda o triunfo da igreja nessa terra, ou seja, todo aquele que se opõe contra a igreja, ele é o anticristo. Também é uma visão errada do livro de Apocalipse. Tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo são escolas erradas. Por quê? Porque ferem o princípio da hermenêutica. Outra escola errada, que é a terceira escola, é o pós-milenismo histórico. Por quê? Porque o pós-milenismo histórico, ele ensina que arrebatamento e segunda vinda vão acontecer juntos. Que Cristo vai vir para a terra para reinar. Fala que a ressurreição dos crentes vai acontecer no início do milênio e a ressurreição dos ímpios no final do milênio. Então esse é o pós-milenismo histórico. Diz que o julgamento vai ser na segunda vinda e o julgamento final na grande tribulação. Ou seja, ele fala que o tribunal de Cristo vai ser na segunda vinda, que também está errado, e o juízo final vai ser na grande tribulação. E o pré-milenismo histórico também ensina que a grande tribulação é um conceito de pós-tribulação que a igreja passará, e a igreja também passará pela grande tribulação.
fala que o milênio é tanto no presente quanto no futuro, que Cristo está reinando no céu, ou seja, ele já instituiu o seu reino, então nós vivemos o milênio no presente, vamos viver no futuro. Diz que existe uma diferença entre Israel e a igreja. E há um futuro para Israel, mas também há um futuro para a igreja. E fala que o anticristo é uma figura literal e histórica. E é o último e poderoso inimigo da fé. Também está errado. Também tem vários erros de interpretação. A escola que eu acredito que tem mais bases hermenêuticas, que está mais presente dentro da hermenêutica, é o pré-milenismo dispensacional. Por quê? Porque existe um erro de colocação aqui, porque ele fala assim que a segunda vinda de Cristo acontecerá em duas partes. É um erro. Por quê? Porque a segunda vinda é um evento, e o arrebatamento é outro evento distinto. Arrebatamento, no original, significa rápido. Então vai ser quando Cristo virá para arrebatar a igreja. Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, que ele fala assim: irmãos, não quero que vós sejais ignorantes quanto a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Ou seja, ele fala de duas coisas distintas. Uma coisa é a nossa reunião com Ele, o arrebatamento. E a outra coisa é a segunda vinda. Então a igreja, presta atenção, pastores, a igreja não tem que estar preparada para a segunda vinda de Cristo. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento, que é um evento diferente da segunda vinda. Então, o pré-milenismo dispensacional fala acerca disso. Diz que a igreja vai ser arrebatada e logo depois da grande tribulação vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Também fala sobre a ressurreição. Diz que os justos, os salvos vão ressuscitar no arrebatamento, vão passar pelo tribunal de Cristo, e os ímpios, vai existir outra ressurreição no final da grande tribulação, que são dos mártires e daqueles que morreram na grande tribulação, que não negaram a Cristo, e a ressurreição dos ímpios vai ser no juízo do trono branco. O pré-milenismo dispensacional também ensina que existe diferença de julgamentos, ou seja, um é o tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser julgada não para salvação, a igreja vai ser julgada para recompensa das obras, para os galardões. E os ímpios e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão ser julgados para condenação eterna. Então, existe uma distinção entre julgamentos. O conceito para a tribulação, o problema dessa escola de interpretação está aqui. Por quê? Porque quando eles vão falar de grande tribulação, essa escola se divide em três. Existe o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Então, dentro dessa escola, dentro do pré-milenismo dispensacional, existe uma divisão acerca do assunto da grande tribulação. Por quê? Porque os pré-tribulacionistas, eles afirmam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, antes da grande tribulação. Está certo. Essa é a visão mais correta das três. Os mid-tribulacionistas dizem que a igreja ela vai passar pela grande tribulação e no meio da grande tribulação ela vai ser arrebatada. É um conceito errado. É um conceito errado. E nós vamos aprender isso dentro de escatologia. E os pós-tribulacionistas afirmam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Também estão errados. Então, dentro do pré-milenismo dispensacional, existe essa divisão acerca do assunto da grande tribulação. Mas os que estão mais corretos dentro do quesito hermenêutica são os pré-tribulacionistas. Eles afirmam também que Israel é uma coisa e igreja é outra. Igreja é outra. E que o anticristo é uma figura literal. E é um dos últimos inimigos que a igreja vai enfrentar. Então, essa é a nossa introdução à escatologia. Espero que você tenha anotado tudo isso, porque isso é importante. É por causa dessas 4 escolas
que existe essa bagunça quando o assunto é escatologia. Então, é o amilenismo, é uma visão errada dentro da hermenêutica, é o pós-milenismo, que também tem muitos erros de hermenêutica, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional. Então, dentro da hermenêutica, dentro da exegese, que é a extração de conteúdo, o mais correto é o pré-milenismo dispensacional e a visão pré-tribulacionista dessa escola. Então, nós vamos começar as nossas aulas de escatologia dentro dessa escola, dentro dessa visão que eu estou te passando. E nós vamos interpretar a Bíblia de uma maneira mais correta. Eu te espero na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre isso aqui, ó. Você consegue ver a teologia de Paulo e a teologia moderna. As dispensações da teologia moderna, que giram em torno do homem, e as dispensações da teologia de Paulo, que giram em torno de Cristo. Então eu vou explicar tudo isso aqui para você na próxima aula de escatologia. Depois disso nós vamos começar a entrar nos assuntos escatológicos. 70 semanas de Daniel, arrebatamento, segunda vinda, trombeta, 7 trombetas, 7 taças. Então nós vamos trabalhar tudo isso, milênio. Eu espero você na próxima aula, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, assista as nossas aulas, compartilhe as nossas aulas. Tem muitas pessoas que precisam aprender a palavra de Deus de uma forma mais correta. Então compartilhe as nossas aulas, divulgue esse trabalho. Eu conto com você. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, estamos esperando você. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus.